Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa aula de inspeção de bovinos. Daremos continuidade aos critérios de julgamento e destino. Então, no nosso artigo 157, o que a gente tem? Carcaças que apresentarem evidenciada intoxicação por substância medicamentosa ou ingestão acidental de produtos tóxicos têm que ser condenadas. Carcaças cuja intoxicação for restrita ao órgão e sugestiva de intoxicação por plantas tóxicas podem ser aproveitadas condicionalmente ou liberadas para consumo a critério do CIF. Atenção para o artigo 158, que diz assim: os corações que apresentarem lesões de miocardite, endocardite e pericardite são condenados. Beleza? E as carcaças que apresentarem lesões cardíacas, o que acontece? Com repercussão no seu estado geral, elas podem ser condenadas, mas aqui a gente tem uma exceção, ou aproveitadas condicionalmente pelo uso do calor a critério do CIF. Tá? O que a gente estava vendo até agora era com repercussão no estado geral da carcaça, era condenado. Aqui no artigo 158 a gente tem uma exceção. Tem uma lesão cardíaca com repercussão no estado geral, ela pode também ser aproveitada condicionalmente pelo uso do calor. Beleza? E as carcaças que apresentarem lesões cardíacas sem comprometimento do estado geral da carcaça podem ser liberadas a critério do CIF. Tudo bem, pessoal? Vamos para o 159, objeto de estudo, os rins. Rins que apresentarem nefrite, nefrose, pielonefrite, uronefrose, cistos urinários ou outras infecções, condenados. Beleza? E as carcaças e os rins que apresentarem essas lesões, nefrite, nefrose, pielonefrite, os cistos, uronefrose, elas não estiverem relacionadas a doenças infecto-contagiosas, podem normalmente ser liberadas para consumo, dependendo da extensão das lesões. Então, eu diria para vocês terem cuidado aqui, ó, artigo 158, 159, fiquem ligados, porque ele está tratando de coisas muito sutis, né? A gente estava entendendo com repercussão na carcaça, condenado. Aqui a gente já tem uma exceção, e aqui também ele começa a falar liberados para consumo, dependendo da extensão das lesões. Então, tomem cuidado com isso. As carcaças que apresentarem lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos de distintas regiões, então, assim, lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos, distintas regiões. Então, isso dá um aspecto o quê? De comprometimento sistêmico. Com o comprometimento do estado geral da carcaça, são condenadas. Beleza? As carcaças que apresentarem lesões inespecíficas, progressivas de linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, condena a área que drena esses linfonodos e aproveita condicionalmente a carcaça, o restante da carcaça, pelo uso do calor. Então, voltando. Carcaças que apresentem lesões inespecíficas e generalizadas em linfonodos de distintas regiões com comprometimento do estado geral são condenadas. Carcaças que apresentem lesões inespecíficas, progressiva de linfonodo, sem repercussão do estado geral, condena a área atingida, aproveita condicionalmente o restante pelo uso do calor. Beleza? E as carcaças que apresentarem lesões inespecíficas, porém discretas e circunscritas de linfonodos, também sem repercussão do estado geral da carcaça, condena a área de drenagem desse linfonodo, liberando o restante da carcaça. Então, aqui, além do comprometimento ou não comprometimento do estado geral da carcaça, a gente tem características sutis, porém distintas, aqui do tipo de lesão que acometeu esses linfonodos. Por exemplo, inespecíficas e generalizadas em distintas regiões. Tá? Isso já fica uma dica, já fica um mote para você na hora da prova. Inespecífica, porém progressiva de linfonodos. A outra lesão inespecífica, discreta, circunscrita de linfonodos. Então, a partir desses adjetivos, dessa característica, você já consegue perceber o tipo, não só o tipo de lesão, mas a extensão dessa lesão. Tudo bem? Carcaças e órgãos de animais magros, porém livres de qualquer processo patológico, aproveitamento condicional. Carcaças e órgãos acometidos por mastite,
quando houver comprometimento sistêmico, aproveitamento condicional pelo uso do calor, esterilização pelo calor. Não houve comprometimento sistêmico, podem ser liberadas depois de removidas e condenadas a glândula mamária e que deve ser removida de maneira intacta de forma a evitar contaminação. Então, carcaças e órgãos acometidos por mastite. Duas destinações possíveis, se houver comprometimento sistêmico e se não houver comprometimento sistêmico. Houve comprometimento sistêmico, aproveitamento condicional, esterilização pelo calor. Não houve comprometimento sistêmico, pode liberar, lembrando de remover e condenar a glândula mamária. Tranquilo? E as glândulas mamárias, agora ó, objeto de estudo, glândula mamária, a gente estava falando de carcaça e órgão, a gente está falando só da glândula. Com mastite, sinal de lactação, animais ou de animais reagentes à brucelose, são condenadas. Tá? Lembrando que o aproveitamento da glândula mamária para fins alimentícios, ele pode ocorrer, ele é permitido depois de liberada a carcaça. Tudo bem? Parte das carcaças, órgãos e vísceras acometidos por miíase, condenados. Os fígados que apresentem, então, órgão de estudo aqui, objeto de estudo, fígados, necrobacilose nodular, mas coexistente com outras alterações e associado a um comprometimento da carcaça, são condenados. Carcaças e órgãos também devem ser condenados. Então, beleza, fígados com necrobacilose nodular, mais outras alterações, aliado comprometimento da carcaça, são condenados. Lembrando que a carcaça e os órgãos também devem ser condenados. Carcaças que apresentarem neoplasias extensas com repercussão no estado geral, com ou sem metástase, condenadas. Então, ó, repercussão no estado geral, com ou sem metástase, condenadas. Carcaças e órgãos que apresentem linfoma maligno, também condenadas. Carcaça ou parte de carcaça que apresente neoplasia, condenados. Então, aqui no artigo 165, a gente vai falar basicamente, anota aí, para você não esquecer, artigo 165, a gente vai falar basicamente o quê? De neoplasias. Beleza? Então, carcaças e órgãos que apresentem neoplasias extensas, mais localizadas, ou seja, extensas grandes, mas em locais definidos, sem comprometimento do estado geral, podem ser submetidas ao aproveitamento condicional pela esterilização pelo calor. E as carcaças que apresentarem lesões neoplásicas discretas e localizadas, sem comprometimento do estado geral, carcaça pode ser liberada. Então, lembrando que, artigo 165, a gente está falando de neoplasias, né? Neoplasias extensas, linfoma maligno, neoplasia de uma forma geral, lesões neoplásicas extensas mais localizadas e depois lesões neoplásicas discretas e localizadas. Órgãos e partes de órgãos com parasitose não transmitíveis ao homem, condenados. Então, órgãos com parasitoses, condenados. Tá? Carcaça, desde que não tenha sido comprometida, libera. Então, se é uma parasitose limitada só ao órgão, condena o órgão, libera a carcaça. Carcaça com sinais de parto recente ou de aborto, que não haja evidência de infecção, de nenhuma infecção, podem ser aproveitadas condicionalmente e condenando-se os tratos genital, úbere e sangue desses animais. Tá? Então, vamos lá. Animais, aqui, 167. Carcaças, sinais de parto recente e aborto, retornando, são que não haja evidência de infecção, aproveitamento condicional pelo uso do calor ou condenando-se trato genital, úbere e sangue. Beleza? Carcaças com infecção intensa por sarcociste, ou seja, sarcocistose. O que são condenados e o que se entende por uma infecção intensa? A presença de cistos em incisões praticadas em várias partes da musculatura. E o que se entende por uma infecção leve é a presença de cistos localizados em um único ponto da carcaça do órgão. E aí, no caso de infecção leve, qual é o destino dessas carcaças? Aproveitamento condicional por meio do cozimento, tá? Então, anota aí, o artigo 168, a gente está falando de sarcocistose, e a gente tem duas condições distintas, tanto uma infestação intensa,
no qual é a presença de cistos em lesões praticadas em várias partes da musculatura, e essa carcaça tem que ser condenada, como uma infecção leve, que é a presença de cistos localizados em um único ponto da carcaça do órgão. E aí essa carcaça pode ser submetida a um aproveitamento condicional pelo cozimento. 169. Carcaças com infestação generalizada por sarna, com comprometimento do estado geral, são condenadas. Se essa infestação ainda for discreta e limitada, ela pode ser liberada para consumo sem problema. Os fígados com lesão generalizada de teleangiectasia maculosa são condenados. Se forem lesões discretas, são liberados depois de removidos e condenados as partes atingidas. 171, anota aí, 171, a gente vai falar de tuberculose. Tuberculose, a gente tem duas possibilidades de destinação. Carcaças com tuberculose podem ser condenadas ou submetidas a aproveitamento condicional pelo uso do calor. Quando que as carcaças com tuberculose serão condenadas? Quando o animal, no exame antemortem, estiver febril, quando essas carcaças estiverem acompanhadas de caquexia, quando apresentarem lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos, nas articulações, nos linfonodos que drenam a linfa dessas partes, quando apresentarem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas do tórax e do abdômen, quando apresentarem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas, quando apresentarem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, então, assim, escuta os adjetivos, né? Múltiplas, agudas, ativamente progressivas, né? Lesões múltiplas, miliares, perláceas, de parênquimas de serosas, lesões caseosas concomitantes em órgãos e serosas tanto do tórax como do abdômen. Quando apresentarem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação de aspecto raiado ou estrelado em mais de um local de eleição. Quando existam lesões caseosas ou calcificadas generalizadas e sempre que houver evidência da entrada do bacilo na circulação sistêmica. Então, assim, lesões de tuberculose são consideradas generalizadas quando, além das lesões nos aparelhos respiratório, digestório e nos linfonodos correspondentes, também forem encontrados tubérculos numerosos em ambos os pulmões, por exemplo, ou encontradas lesões nos baços, no rim, no útero, ovário, testículos, nas cápsulas suprarrenais, no cérebro e na medula espinhal, nas suas membranas. Então, nos casos dos incisos 1 a 8, as carcaças com tuberculose são condenadas. Ficou claro, pessoal? Tá? Então, quando no exame antemortem o animal tiver febril, tiver caquexia, lesões nos músculos, ossos, articulações, linfonodos que drenam a linfa dessas partes, lesões caseosas concomitantes em serosas e órgãos de tórax e abdômen, lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas, lesões múltiplas, agudas, ativamente progressivas. Né? E como é que elas são identificadas? Identificadas pela inflamação aguda nas proximidades das lesões, necrose de liquefação ou presença de tubérculos jovens, linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com caseificação de aspecto raiado ou estrelado em mais de um local de eleição, e existam lesões caseosas ou calcificadas generalizadas. Beleza? Então, nesses casos, as carcaças acometidas com tuberculose são condenadas. E quando que elas vão ser submetidas ao aproveitamento condicionado pela esterilização pelo calor? Quando os órgãos apresentarem lesões caseosas, olha o mote aqui, discretas, localizadas ou encapsuladas, limitadas a linfonodos do mesmo órgão. Quando os linfonodos da cabeça ou da carcaça ou da cabeça apresentarem lesões caseosas, discretas, localizadas ou encapsuladas. E existam lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos pertencentes à mesma cavidade. Não é no tórax e no abdômen, é na mesma cavidade. Ainda, quando os animais forem reagentes positivos a teste diagnóstico para tuberculose, essas carcaças elas podem ser submetidas ao aproveitamento condicional por meio da esterilização pelo calor, desde que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos 8 a 1 da tabela anterior. Beleza? Uma lesão tuberculósica, as carcaças que apresentarem uma lesão tuberculósica discreta,
localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo, pode ser liberada depois de condenadas as áreas atingidas. Então, carcaça que apresenta uma lesão tuberculósica discreta, localizada, completamente calcificada em um único órgão, o linfonodo, pode sim ser liberada. Então, cuidado com isso, tá? Atenção a esses pormenores, atenção a esses detalhes. Parte das carcaças e órgãos que se contaminarem com material tuberculoso de forma acidental também são condenados. Tudo bem? E nos casos de aproveitamento condicional, né? Foi aproveitamento condicional pelo uso do calor. O que a gente pode fazer com essas carcaças que tiveram lesões características de tuberculose? O aproveitamento condicional, ele pode ser das seguintes opções: pelo frio, menos 10 graus Celsius por 10 dias, pelo sal, 24 graus, mínimo 24 graus Balmé, em peças de espessura no máximo 3,5 centímetros, por no mínimo 21 dias, e pelo calor, através do cozimento em temperatura de 76,6 graus Celsius em 30 minutos, pela fusão pelo calor em temperatura mínima de 121 graus Celsius, ou esterilização pelo calor úmido, com um valor de F0 igual ou maior do que 3 minutos, então um tempo inicial maior ou igual do que 3 minutos, ou o suficiente para reduzir aí, o ciclo de 12 logaritmos do Clostridium botulino. Beleza? Então vamos lá. Aproveitamento condicional das carcaças que apresentem tuberculose. Como que pode ser? Dica, menos 10, 10, para decorar para a prova, hein? 24, 20, 24, 21, é o número do concurseiro. 76, 6, 30, 121, 3 ou log de 12. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, tratamento, quais são os possíveis aproveitamentos condicionais que uma carcaça que apresente tuberculose pode ter? Frio, menos 10, 10, ou seja, menos 10 graus Celsius por 10 dias. Pelo sal, salmoura, concentração, mínimo 24 Balmé. Por quanto tempo? 21. Então, 24, 21. Pelo calor, eu posso cozinhar essa carcaça? Pode. Pode submeter lá ao cozimento? Pode. Qual é a temperatura mínima? 76,6 por quanto? 30 minutos. Beleza? 76,6, 30. Ou esterilização fusão pelo calor, temperatura mínima, 121. Ou esterilização pelo calor úmido, qual é o tempo? 3 minutos, ou a quantidade suficiente, a quantidade de tempo suficiente para reduzir em 12 ciclos logaritmos de Clostridium botulino. Beleza? A aplicação de qualquer outro tratamento, ela pode ser realizada, mas ele tem que ser mais rigoroso e tem que ser de modo a garantir o quê? A inativação ou a destruição do agente envolvido. Então, podem ser utilizados processos diferentes do que o exposto no caput, o que exposto anteriormente? Podem, desde que se atinja, no final dessas operações, as mesmas garantias com embasamento técnico-científico e aprovação do DIPOA. Tudo bem? E na existência de equipamento ou instalação específica para aplicação do tratamento condicional determinado pelo CIF, deve ser adotado sempre um critério mais rigoroso, de modo que se atinja no final as mesmas garantias, né, de inativação do agente. Então, esse tratamento ele tem que ser sempre mais rigoroso no próprio estabelecimento ou em outro que possua condições tecnológicas para esse fim, desde que haja efetivo controle da sua rastreabilidade e comprovação da aplicação do tratamento condicional determinado. E agora nós vamos começar a falar, de fato, da inspeção pós-mortem de bovinos e búfalos. No artigo 183, fala da inspeção de bovinos e búfalos, além do disposto nessa subseção, e em norma complementar, aplica-se no que couber o disposto na seção 3 desse capítulo, ou seja, tudo que a gente já falou anteriormente, aplica-se para a inspeção pós-mortem de bovinos e búfalos. Artigo 184, as carcaças e órgãos que apresentarem hemoglobinúria bacilar dos bovinos, varíola, septicemia hemorrágica e febre catarral maligna são condenadas. E as carcaças que apresentarem infecção intensa por cisticercos bovis, ou seja, cisticercose bovina. Então, anotem aí, importante, artigo 185, mais um aí para ficar bem fresco na memória para a sua prova.
Carcaças que apresentarem infecção intensa por cistos secos bovis são condenadas, tá? Mas, Ana, o que é uma infecção intensa por cistos secos bovis? É a presença de pelo menos 8 cistos viáveis ou calcificados, onde 2 ou mais cistos em 2 locais de eleição, somando 4 cistos. Então, vamos lá, 2 ou mais cistos em 2 locais de eleição. Então, aqui já são 4 cistos, beleza? E mais 4 cistos ou mais, então vamos botar aqui, 4 ou mais no quarto dianteiro ou no quarto traseiro. Então, quais são esses locais de eleição? Músculos da mastigação, língua, coração, diafragma e seus pilares, esôfago e fígado. Dica para vocês é o Malicodipiefe. Como assim? Malicodipiefe. São os músculos da mastigação, língua, coração, diafragma e seus pilares, esôfago e fígado. São os locais de eleição, né, que devem aparecer os cistos para caracterizar uma infecção intensa de cisticercose. Então, 2 ou mais cistos localizados em 2 locais de eleição, onde Malicodipiefe, músculos da mastigação, língua, coração, diafragma e seus pilares, esôfago e fígado, mais 4 ou mais cistos no dianteiro ou traseiro. No dianteiro, quem são? Pescoço, peito e paleta, é a pepepa, pescoço, peito e paleta, ou no quarto traseiro, colchão, alcatra e lombo, que é o alcolo, alcatra, colchão e lombo. Então, o que a gente precisa saber quando a gente fala de infecção intensa por cistos secos bovis? Malicodipiefe, pepepa, alcolo. Então, são 2 ou mais cistos em 2 locais de eleição, Malicodipiefe aqui, mastigação, músculos da mastigação, língua, coração, diafragma e seus pilares, esôfago e fígado, mais 4 cistos no dianteiro ou traseiro, pescoço, peito e paleta, ou alcatra, colchão e lombo, beleza? Então, são 8 cistos. E carcaças e órgãos, né, avaliados nos locais de eleição, nas linhas de inspeção, que apresentarem mais de um cisto, eles têm mais de um cisto, e menos de 8, que é o que caracteriza a infecção intensa. Então, eu tenho mais de um cisto, eu tenho 2, 3, mas eu não tenho 8 ainda. Então, o que a gente faz? Aproveitamento condicional pelo uso do calor. Beleza? Então, mais uma vez, pessoal. Tenho mais que 1, menos que 8. Aproveitamento condicional pelo uso do calor. Tudo bem? Um único cisto viável, também aproveitamento condicional, como? Pelo frio ou pela salga. Um único cisto já calcificado, libera essa carcaça sem problema nenhum, tá? Então, fica ligado aqui nesse artigo 185, por quê? Isso aqui já foi questão de prova, tá? O aproveitamento condicional aqui, na presença de cistos viáveis, tanto um cisto viável quanto mais de um cisto viável e menos para caracterizar uma infecção intensa, é o mesmo critério de julgamento de destino para os suínos. Isso já foi questão de prova. Então, assim, risca, faz a setinha, escreve muito importante, porque isso já foi questão de prova e é muito bacana. Você não vai perder a questão por uma falta de atenção dessa, tá? Então, quando a gente fala de cisto viável, a gente tem duas possibilidades. Mais de um cisto, menos que uma infecção intensa, ou um cisto viável. Em ambos os casos, aproveitamento condicional. O primeiro pelo uso do calor, o segundo pelo frio pela salga. E nos suínos, como é que é? A mesma maneira, tá bom? O único cisto já calcificado libera a carcaça e os órgãos devem receber o mesmo destino dado à carcaça. Pessoal, ficamos por aqui na nossa última aula de inspeção de bovinos. Espero que tenham gostado. Foi uma satisfação estar aqui com vocês e vamos juntos rumo à sua aprovação.